E vamos lá então, turma, vamos lá, né? Uma boa segunda-feira para todos vocês, que tenham uma grande semana e semana curta, semana com jogos quarta e sábado também. Agora a CBF é fantástica, né? Ela deixa dá folgas, dá, né, calendário, estaduais longos, né? E no final acavala tudo. Vamos logo, vamos acabar logo isso aí, enfim, falta pouco. Né? Então, em um prazo de 6 dias, o Inter pega Cuiabá fora e Corinthians fora, quarta e sábado. 2 jogos duros, fora de casa e com o tempo mínimo de descanso, né? E depois, no dia 6, que é uma quarta-feira, meio de semana, né? Bizarro acabar o campeonato meio de semana, né? Mas enfim, fecha a temporada com Inter e Botafogo em casa. E o Inter, nesses próximos 3 jogos, eu estou apostando em 5 pontos. 5 pontos nesses 9 pontos que faltam a ser disputados. 2 empates aí com Cuiabá e Corinthians e uma vitória sobre o Botafogo de Vitor Cuesta, né? De Vitor Cuesta aqui no Beira-Rio. É o meu palpite. Até porque ontem o Inter fez ontem contra o Bragantino um jogo que a gente queria ver há muito, pelo menos eu queria ver há muito tempo, né? Que em situação desfavorável tecnicamente e em conjunto, porque me parece que nesse momento o Bragantino tinha mais conjunto que o Inter, e o Inter com desfalques gravíssimos, né, como Arangues e Alan Patrick, o Inter foi super inteligente, fez um jogo de sobrevivência, saindo em contra-ataques, sabendo marcar, permitindo os avanços do Bragantino até certo ponto, até intermediária, e depois se fechava todo, tanto que o Rocher faz 2 defesas importantes, mas defesas assim que, uma cara a cara com o atacante do Bragantino no primeiro tempo, e depois outra de um chute de curta distância, digamos, mas não na cara do gol, né? Então o Inter me parece que foi muito inteligente ontem na forma de jogar. Gostei de ver. Segue a dúvida se o Cudê vai permanecer no que vem, porque, de novo, ele foi questionado, e ele vai seguir sendo questionado nos próximos 3 jogos, nas coletivas, se ele vai ficar ou não, e ele, de novo, disse que vai esperar as eleições. Eu tô achando essa conversa muito estranha. Não sei se é só, daqui a pouco, um temor que o Melo ganhe, que não ganhe o Barcelos, enfim, ele não quer ficar, ou se ele não vai ficar de qualquer maneira. Mas o que é importante nesse ponto é que, se ainda depender de uma resposta do Cudê, e sabe-se lá quando vai ser isso, talvez a gente largue um pouco atrasado no planejamento para 2024, com relação a contratações também, né? Enfim, vamos ver o que acontece, mas que tudo corra bem. Para quarta-feira, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, um jogo dificílimo, onde o Inter nunca ganhou. Possivelmente não teremos Vitão nem Valência. Não está confirmado ainda, até porque o Inter se apresenta logo mais à tarde, né? Mas dificilmente eles vão jogar, porque eles já estavam com alguns desgastes, né? O Vitão, sobretudo, o Valência também há muito tempo sem uma parada longa para recuperação. E me parece que eles serão preservados, já pensando também no jogo de sábado contra o Corinthians em São Paulo. Porque é melhor preservar agora, né? Do que perder os caras aí por um mês, sei lá, mesmo na época de férias. Porque em seguida, assim que acabarem as férias, tem uma pré-temporada que tende a ser bastante forte e pesada para os jogadores, né? Ainda mais num clima muito quente, como deve ser o nosso verão agora em janeiro. Então, que se preserve os dois aí para não se perder nenhum deles por um longo período. Aí, se realmente Vitão e Valência forem preservados de quarta-feira, possivelmente siga o Igor na zaga, né? Como foi ontem, quando ele entrou no lugar do Vitão, e na frente o Luca, né, que foi elogiado pelo Cudê ao final do jogo, mas que pouco conseguiu demonstrar também, né? O que prova mais uma vez que a gente tem que ter mais um reforço para ataque, um reforço para ser titular. Acho até que o Luca, a gente tem que dar mais um tempo para ele, um cara que ainda está em fase de transição, né, no Inter, é verdade que já está no grupo principal desde o começo do ano, mas eu acho que ainda tem que dar um pouquinho mais de tempo para o Luca. Né? Eu tenho muito medo daqui a pouco que aconteça com o Luca, que aconteceu com o Otavinho, por exemplo. O Inter manda o Otavinho adiante, não aproveita ele e daqui a pouco o guri estoura. Então dá-se mais um tempo para o Luca, traz um atacante para ser titular, um cara para jogar com o Valência mesmo, né? Que não vai ser o Luiz Adriano. O Luiz Adriano eu acho que não tem como permanecer, né, com o pouco futebol que demonstrou, mas o Luca se dá um pouquinho mais de tempo. Agora, para quarta-feira, caso o Valência não jogue, é bem possível que vá Luca e Alan Patrick na frente, né? Lembrando que Arangues e Alan Patrick estarão de volta nesse jogo de Cuiabá. Então uma semana muito curta, jogo quarta e jogo sábado, 2 jogos duros, até porque o Corinthians joga amanhã contra o Vasco em São Januário, e caso se atrapalhe, esse jogo de sábado vai virar uma guerra, né? Mais do que normalmente já é, porque o Corinthians está com 44 pontos,
está no limbo ali nesse momento, né? O Santos vem logo em seguida com 43, o Vasco tem 42, se o Vasco ganha do Corinthians, passa o Corinthians, e aí vem Bahia 41 e o Cruzeiro, que joga esta noite com Goiás em Goiânia, com 41 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Então é um jogo bem complicado esse pro Corinthians nessa terça-feira, e se daqui a pouco eles perderem, bom, aí sim vai virar uma guerra sábado contra o Inter lá no Itaquerão. Tá bom, meu povo? Detalhe, a gente volta com novas informações, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau, boa segunda!